O destaque do dia é com ele, Sérgio Cruz. Alô, seu Sérgio Cruz, muito bom dia! Alô, gente amiga, bom dia, Marcos Faria, bom dia, Carmen Sestari, bom dia, Madureira, bom dia. Madureira, bom dia! Só alegria, Madureira. Madureira, tempo bom, né? Chove todo dia. Agora, quem deve gostar muito dessa chuva é o prefeito, né? O prefeito deve adorar, né? Começa chovendo, oh, que beleza, tá bom para dormir, né? No dia seguinte, a cidade, os buracos que foram tapados no dia anterior, duplicaram no dia seguinte. É uma barbaridade, uma imensidão de buracos. A gente tem recebido aqui inúmeras reclamações e não se pode fazer nada contra a lei da natureza, né? Chove, você não pode impedir que a chuva abra buracos. O recomendável seria, naturalmente, um recapeamento total da cidade. Isso aí é uma coisa completamente fora de cogitação, até porque, primeiro, o tempo não está dando tempo, e depois não tem tempo financeiro suficiente para fazer esse tipo de aventura. Agora, o Exército está começando hoje. Madureira, hoje tem, Madureira, hoje não tem, Madureira, mas amanhã tem, né, Madureira? Amanhã tem. Amanhã finalmente recomeçam os trabalhos na Câmara Municipal de Campo Grande, a caixa de ressonância da opinião pública da cidade. Portanto, amanhã tem, Madureira. Mas eu falava que o Exército está iniciando o recapeamento do complexo viário da Bandeirantes, começando pela Rua Guia Lopes, que hoje amanheceu, inclusive, interditada para o trânsito. Um serviço que vai demorar 2 anos, eu acho muito tempo, né? Mas quanto mais tempo demorar, melhor a qualidade do serviço, isso conforta, né? Vai ser a principal artéria a ser pavimentada na região é a Avenida Bandeirantes, que faz muito tempo, né? É um dos asfaltos mais antigos de Campo Grande, é o da Avenida Bandeirantes, e nunca foi recapeado. Vai ter o seu primeiro recapeamento agora. Tem passado por intermitentes operações de tapa-buraco, mas infelizmente não foi recapeado. Agora vai ser recapeado, um recapeamento de qualidade, porque é feito pelo Exército e é coisa para 10 anos ou no mínimo 10 anos. Então fica aí, né, toda a expectativa da população de Campo Grande por esse trabalho do Exército e outros trabalhos, né, em convênio com o Exército, com o governo do Estado, com a União e com recursos próprios, possam ser executados em Campo Grande em benefício dessa malha, nossa malha viária, sobretudo na área de manutenção, né, porque o pessoal reclama muito, o asfalto casquinha de ovo, asfalto não sei o que lá, tal. Agora o asfalto em Campo Grande é um asfalto, salvo raras exceções, é um asfalto de alta qualidade, porque é um asfalto que aguenta 30, 40 anos sem recapeamento, você não pode reclamar muito da qualidade do asfalto. E tem asfalto aqui de 30 anos, o asfalto, por exemplo, do Carandá-Bosque, que é um dos bairros mais novos de Campo Grande, já tem cerca de 30 anos ou mais de 30 anos. Então, são asfaltos velhos, e que não tiveram a devida manutenção no decorrer de todo esse tempo, e, é claro, com a falta de manutenção permanente, cria-se problemas crônicos como esse que a Prefeitura não tem dado conta, né? 4 anos sem tapa-buraco, nós tivemos, e agora fica difícil você enfrentar essa situação. Mas esperar, né, que o Exército dê conta e que... falar em Exército dar conta, com essa crise política moral de Brasília tem estimulado a grupos antidemocráticos, grupos que são contra a democracia e que querem resolver os problemas do Brasil na base do radicalismo, em voltar àquela velha campanha da intervenção militar constitucional. Eu quero dizer que não existe intervenção militar constitucional. Não existe intervenção militar. Intervenção militar é golpe militar, entendeu? É início de ditadura, é quebra de ruptura institucional. Quando a Constituição, em seu artigo 142, fala em intervenção militar constitucional, ela se refere exatamente ao que está acontecendo, por exemplo, no Espírito Santo. O que está acontecendo no Espírito Santo? Uma intervenção militar
constitucional, a pedido de um poder, por determinação de um dos poderes, que foi o Poder Executivo. Então, para manter a ordem constitucional, é que foi mobilizada, foram mobilizadas as Forças Armadas e a Polícia Nacional, a Força Nacional, exatamente para restabelecer a ordem, a lei e a ordem no Espírito Santo, atacada por uma cometida de um motim, né, de uma paralisação ocasionada pela polícia militar e pela polícia civil. O que é intervenção militar constitucional? Aconteceu aqui em Mato Grosso do Sul pelo menos umas duas vezes nos últimos anos. Uma delas foi a convocação das Forças Armadas para atender conflitos indígenas. Isso é intervenção constitucional. Fora disso, né? Quer dizer, o Poder Judiciário também pode requerer intervenção militar constitucional no caso de manter a lei e a ordem nos períodos eleitorais, até mais principalmente nos casos das eleições, no dia das eleições, que as Forças Armadas são convocadas. Fora disso, não existe outro tipo de intervenção. Por mais que queiram alguns jurisconsultos achar que o artigo 142, que por iniciativa de qualquer dos poderes, a Força Armada pode intervir para manter a lei e a ordem, esse artigo é regulamentado pelo parágrafo 2º do artigo 15 da Lei Complementar número 97, né, que fala exatamente o que tipo de intervenção é que as Forças Armadas podem constitucionalmente fazer. Fora disso é golpe. Fora disso, as pessoas que defendem a Constituição, as pessoas que defendem a democracia, são poucos, né? Aos poucos vão rareando o número de pessoas que ainda defendem a democracia, mas eu que defendo a democracia, que confio na democracia, espero que as pessoas que têm a mesma fé na democracia esperem para resolver os problemas do Brasil através da lei e da ordem, sem avançar, sem dar espaço para o radicalismo, sem dar espaço para o fanatismo, para o fundamentalismo, abrindo o caminho apenas para que tudo seja solucionado de acordo com a lei e com a Constituição. O que a lei e a Constituição prevê? Eleição. Vamos ter em 2018 a eleição, nós vamos ter que ter suficiente paciência para esperar 2018 e votar em nossos candidatos. Desta vez, tentando escolher candidatos que correspondam às nossas expectativas, né? O pessoal da direita vota em candidato da direita, o pessoal da esquerda na esquerda, e vamos para o embate, né, democrático, vamos fortalecer a nossa democracia, não é com a manifestação de quebra-tudo, de ir para frente dos quartéis, fazer o papel de rezadeira, né? De vivandeira de quartel, que vai se resolver os problemas do Brasil. Se ditadura resolvesse, o Brasil seria um paraíso hoje, porque nós tivemos já tanta ditadura. Tivemos ditadura de Vargas de 15 anos, tivemos ditadura militar de 21 anos, e esse país seria um paraíso, né, se dependesse de ditadura. Então, experiência de ditadura, nós temos muita. Nós temos que ter agora paciência e convicção para ter experiência de democracia, porque é o único regime onde o país cresce, onde o país enriquece, é exatamente na democracia. Eu não conheço nenhuma ditadura grande. O governador Reinaldo Azambuja está em Corumbá e tem dois assuntos que ele trata. Aliás, ele tem tratado disso com muita persistência durante todo esse seu mandato. Eu acho que é utopia, né? Quer dizer, a noroeste do Brasil. Acho que essa já acabou, não tem para onde ir. Esse sistema de desenvolvimento Mato Grosso do Sul, de norte para o sul, e não do leste para o oeste, como foi há muito tempo, dificulta. Segundo essa bitola estreita da noroeste, não vai para lugar nenhum, governador. Então isso aí Agora, diz que tem uma empresa boliviana interessada em arrendar, né, a noroeste do Brasil. Quer dizer, a empresa americana não deu certo, não conseguiu. A empresa argentina veio e também não conseguiu. Vão jogar a empresa boliviana no trem para tentar conseguir. Daqui a pouco nós estamos
buscando lá em Zimbábue, né? É complicado. Então, essa noroeste, eu não acredito nessa noroeste, não tem como essa noroeste reabilitar, a não ser se construir uma nova estrada sem curva, né? Com bitola larga para o trem correr, porque o desenvolvimento não pode andar a 20, 30, 40 por hora, seu governador. E outra coisa que preocupa o governador Reinaldo Azambuja, ele está em Corumbá, é para tratar do gás da Bolívia, né? Tentar incentivar, tentar motivar. Tem lá a construção de uma usina em Ladário que pode ser habilitada e agilizada com a presença do governador. Agora, o gás, eu tenho feito comentários sobre o gás aqui, e o Mato Grosso do Sul não tem responsabilidade nenhuma pelo gás. O gás é uma responsabilidade nacional. Agora, é importante para Mato Grosso do Sul porque o ICMS do gás fica aqui, né? Todo o ICMS do gás, porque tudo que é importado, né? Todo ICMS de produtos importados é recolhido no estado onde ele entra. E o gás boliviano, que é consumido por São Paulo, pelo Rio Grande do Sul, praticamente o Brasil inteiro, entra por Mato Grosso do Sul. Então, se São Paulo reduz o consumo, se Paraná reduz o consumo, Santa Catarina, se os estados fora de Mato Grosso do Sul reduzem o consumo, é claro que cai o ICMS aqui do Mato Grosso do Sul. E a queda já foi, até agora, no governo do Reinaldo Azambuja, de cerca de 70%. Quer dizer, o principal cliente do ICMS do Brasil é exatamente o gás. Se cai 70%, torna extremamente difícil você controlar as finanças do Estado com uma queda tão brusca dessa. Daí a preocupação do governador Reinaldo Azambuja é encaminhar por aí, tentar ver se resolve, né? Sobretudo, me parece que o ano que vem vai ter uma nova negociação, um novo convênio do Brasil com a Bolívia, e talvez essa desativação do consumo em nível nacional esteja se dando exatamente para pressionar a Bolívia para reduzir os custos, até porque o gás boliviano hoje está bem mais caro do que o gás que o Brasil compra no Oriente Médio, que vem de navio. Quer dizer, nós estamos com um gasoduto aí praticamente obsoleto. Daqui a pouco vai virar um elefante branco enterrado no chão aí por falta de consumo. Isso aí é altamente prejudicial para Mato Grosso do Sul. Isso aí é que está naturalmente chamando a atenção do governador Reinaldo Azambuja nessa sua audiência lá em Corumbá. Lá em Brasília deve dar-se hoje a decisão do ministro do Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, sobre o Moreira Franco. O Moreira Franco foi elevado à condição de ministro, mas tinha uma citação na delação premiada da Odebrecht na Lava Jato. Então, o Ministério Público interviu, alguns juízes de primeira instância decidiram impedir, né, essa nomeação. Caiu no Tribunal Regional Federal de Brasília e lá aconteceu uma coisa simplesmente inusitada, né? Lá o tribunal decidiu que o Moreira Franco pode ser ministro, mas não pode usufruir do foro privilegiado. Aconteceu lá no tribunal o que aconteceu no Senado, né? No Senado, quando cassaram a Dilma, cassaram o mandato da Dilma, mas não cassaram o direito dela ser candidata, não permitiram a elegibilidade. Quer dizer, rasgaram naquela época a Constituição. E desta vez, se rasgaram um capítulo, rasgaram outro capítulo, que é essa do foro privilegiado. Quer dizer o seguinte, eu não sou a favor do foro privilegiado. Eu acho que tem que prevalecer a isonomia, todos são iguais perante a lei. Mas existe na Constituição, está lá na Constituição, e a justiça não tem o poder, muito menos um tribunal de segunda instância ou um juiz de primeira instância, não tem o poder de revogar o que está na Constituição. Isso aí é temerário, né? É uma coisa que traz uma insegurança jurídica enorme. Porque, mas o foro privilegiado, Sérgio Cruz, eu também concordo. Eu acho que deputado, que senador, todo mundo tem que ser igual. Cometer um crime, vai primeira instância, segunda, terceira, o processo corre normal, sem criar nenhuma sinecura para deputado, para quem quer que seja. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui, né? Acaba o foro privilegiado.
Isso no Brasil, né? Porque o Brasil é um país complicado. Acaba o foro privilegiado. Quem tem direito a foro privilegiado? Presidente da República, deputados, senadores, juízes e ministros do Supremo Tribunal Federal. Aí cai o foro privilegiado. E se um juiz de primeira instância resolve mandar prender o ministro do Supremo Tribunal Federal, como é que fica? Então essas coisas têm que ser muito bem elaboradas, muito bem refletidas antes de se tomar decisão, para impedir que aconteça uma barbaridade. De repente chega o juiz aqui, não, vou prender o Gilmar, vou prender o ministro. Então prende o ministro, e daí? Como é que fica? Como é que fica o foro privilegiado do ministro? Então, isso aí são coisas complexas que não podem ser decididas pelo Facebook. Finalmente, para finalizar a minha intervenção, essa crítica aqui da senadora Simone contra o governador Reinaldo Azambuja. Criticar, eu critico, agora eu achei muito forte essa afirmação dela. O governo tem que demonstrar a que veio. Ora, o governador Reinaldo Azambuja está mostrando a que veio. Ele está fazendo um governo de pé no chão, um governo que a gente pode considerar feijão com arroz, um governo completamente adaptado à crise em que vivemos. Não estou aqui para defender o governador, ele se defende, né? Agora, há uma diferença enorme, senadora, do tempo em que a senhora foi vice-governadora junto com o Putinelli para o governo de hoje. A conjuntura é totalmente diferente. Naquele tempo não havia crise, né? O governo do Putinelli, o governo do Zeca do PT, foram dois governos feitos no tempo da bonança do governo do PT. Não faltava dinheiro, os programas eram todos, os recursos eram todos liberados, dependia do projeto, do processo e tal. Não tinha dificuldade. Até no governo da Dilma, o governo do Putinelli foi muito bem contemplado, recebeu um financiamento de 2 bilhões de reais para a construção de estradas, quer dizer, nunca faltou dinheiro. Quando assumiu, quer dizer, também nunca faltou ICMS, né? O gás estava em pleno vapor, o governo arrecadava 100% e tal. Entrou o governo do Reinaldo Azambuja, o consumo do gás começou a cair, né? A crise abateu-se no Brasil inteiro com uma violência extraordinária, sobretudo depois da eleição da eleição presidencial e da eleição do governador. Então ficou difícil, né? Eu acho até que o governo passado poderia ter feito muito mais do que fez, né? Com o recurso que teve, com a facilidade de crédito que tinha. Se tivesse tido um pouco mais de cuidado na fiscalização, na aplicação dos investimentos, está esse Aquário do Pantanal, por exemplo. O Aquário do Pantanal tinha um orçamento de 80 milhões de reais, já foi quase 150 milhões de reais e não há expectativa de quando vai terminar. Então, os recursos públicos foram equivocadamente aplicados. O tal de termo aditivo, né, vigorou aqui de uma forma inflacionária no estado de Mato Grosso do Sul. Então, condenar, quer dizer, não encontrar nenhuma virtude no governo do Reinaldo Azambuja, eu acho uma coisa simplesmente exagerada. Eu acho que o governo tem feito aquilo que é possível, o governo não está preocupado com a reeleição, o governo está preocupado em que o estado continue como está, ou melhorar, ou não permitir que o Estado piore, que o Estado atinja o estágio que tem outros 20 estados no Brasil, que não estão conseguindo pagar seus servidores. O Rio de Janeiro, por exemplo, não pagou até hoje o 13º. Rio Grande do Sul, mesma coisa, com extrema dificuldade. E se você abrir o mapa do Brasil, vai perceber que Mato Grosso do Sul, em que pese toda a dificuldade, em que pese a morosidade até em algumas decisões do governo, tem conseguido sobreviver a esta avalanche, a esse descalabro que é este caos que é a crise que assola este país. Então, vamos criticar, mas vamos ter o cuidado de criticar sem cair no equívoco ou sem cair no discurso fácil e demagógico. Falei e tá falado.